E aí pessoal, salve no nave. Bom, dando continuidade, iremos fazer aqui o exercício número 4, né, do guidorismo. Calcule o limite, e eu vou escrever aqui, ele nos dá a função e o seguinte, o limite. O limite, quando os pares ordenados HK tende a 0, 0, da seguinte função, f de x mais h, da seguinte expressão, f de x mais h, y mais k, menos f de xy, menos 2xh, menos k. Tudo isso, né, sobre a norma do par ordenado HK. Do par ordenado não, né, das coordenadas HK. Onde ele nos dá a seguinte função, f de xy, essa função de 12 variáveis, é igual a x quadrado mais y. Bom, então bora calcular exatamente a expressão acima. Para calcular ela, primeiro bora calcular quem é f de x mais h, y mais k. Neste caso, eu estou tomando x como valor x mais h e y como y mais k. Então, basta eu substituir na minha função ali. Então, vou ter x mais h quadrado mais y mais k. Observe que isso aqui é x quadrado mais 2xh mais h quadrado mais y mais k. Observe que ao substituir f de x mais h por essa expressão, temos que menos f de xy, ou seja, temos menos x quadrado menos y. Então, menos f de xy vai ser menos x quadrado menos y. Então, observe que o termo x quadrado, ao ser adicionado essas duas expressões, serem adicionadas, temos exatamente que essas expressões resultam em x quadrado, termo x quadrado indo embora, o termo y indo embora, e ainda temos o que? Menos 2xh, ou seja, menos 2xh menos k. Então, o termo 2xh indo embora também, e ficando h quadrado, aí tem o menos k que vai embora com o termo k, então fica igual h quadrado, o termo acima, que é o numerador, tá? Então, vamos lá, vou reescrever esse limite como o limite de hk quando tende a 0, 0, de h quadrado sobre, como é norma de k, norma é exatamente de um par ordenado aqui no espaço R2, nada mais é do que a raiz quadrada do produto escalar das coordenadas h, k por ela mesma. Então, observe que h aqui exatamente vai ser o que? H é um valor em x, então vai ficar h quadrado mais k quadrado, raiz quadrada disso, né? Porque a gente sabe que h aqui é exatamente o valor h e y igual a 0, né? Então, resultando no produto escalar h quadrado. Mesma coisa para cá. Então, isso aqui é a mesma coisa da raiz quadrada. Opa, deixa eu escrever isso aqui melhor. Mais bonitinho, tá muito desorganizado, tá muito feio. Deixa eu escrever isso aqui mais bonitinho. HK tendendo 0, 0 de h quadrado dividido por raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Bom, ao resultar nesse limite aqui, a gente agora teria que ver a seguinte coisa. Primeiro, a gente verificaria se ele existe. Porém, no entanto, todavia, na questão 4, ele só pede para a gente calcular. Então, eu vou implicitamente dizer que ele existe. Mas, claro, você teria que provar que ele existe. Então, para provar que ele existe, a gente não prova que ele existe, porque são infinitos caminhos. Mas a gente pega duas funções, duas curvas e prova exatamente que essas duas curvas divergem. E aí a gente prova que o limite não existe. Nesse caso, como ele pediu já para calcular, eu vou então dizer que esse limite existe para que ele seja calculado. Então, eu vou utilizar aqui o teorema do confronto, que é uma forma de provar se o limite existe ou não e já calculá-lo direto. Então, vamos aplicar o teorema do confronto. O teorema do confronto ele é válido quando nós temos duas outras funções cujos são maiores do que esta função posta. Lembrando que essas duas funções, essas duas outras funções que nós vamos obter, tem que ser funções bem definidas no meu intervalo, ou seja, tem que ser funções que estão pertencentes ao domínio da minha função. Isto quer dizer o que, Matheus? Tem que ser funções cujo passem, cujas estejam, né, definidas ali para o 0, 0, para o par ordenado 0, 0,
que elas se aproximem desse ponto, né? Elas não estejam definidas no ponto, mas elas estejam na vizinhança com 0, 0. Aliás, elas não estejam definidas em 0, 0, né? Tá, eu acho que deu pra explicar mais ou menos. Deixa eu... não, tem que estar na mesma vizinhança de HK, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Então, como que a gente faria aqui pelo teorema do confronto, para achar essas duas funções? A minha dica seria a gente obter essas duas funções da seguinte forma. Primeira coisa, a gente vai analisar essa função f de xy em função de hk que nós temos aqui, né? Essa função f de hk, né, na real. F de hk que nós temos aqui. Então, como que a gente vai analisar ela? Observe a seguinte coisa. A primeira coisa que a gente vai ver aqui nessa função é a seguinte coisa. Essa função f de hk, ela pode ter hk como 0, 0? Não pode, né? Porque eu teria exatamente uma indeterminação. Então, ela não pode ter 0, 0. Beleza, até aí tudo bem. Deixa eu ver como que a gente vai fazer aqui com o teorema do confronto, viu? Bora, pensa só, gente. Eu tenho uma função, eu teria o limite para quando eu tenho um desses parâmetros como 0. Ou seja, k como 0. Ou seja, navegando apenas pelo eixo h. Ou seja, tomando h como minha parametrização, né? Ou seja, eu navego nesse limite dessa função apenas pelo eixo h. É uma das formas de obter uma das funções, né? Por quê? Porque ao fazer isso, ou seja, tomando k como 0, então, tomando k como 0, eu vou ter a seguinte coisa. Eu vou ter que h quadrado dividido pela norma hk, h quadrado mais k quadrado, é menor que h quadrado, que é a função h quadrado, dividido pela raiz quadrada de h quadrado. Isso aqui é óbvio em que ponto? H quadrado é um termo cujo aumentaria o valor do denominador. Logo, aumentar o denominador, a divisão, ela reduziria o valor. Aliás, aumentar... Exato, ela reduziria o valor. Então, se eu retiro o termo k quadrado, então eu aumento o valor do meu quociente. Então, quer dizer que essa função é maior que essa. E é uma função que ela está bem definida, pois, como eu vou ter o limite dessa função para quando h tende a 0, observe que ela não pode ser 0, pois, apesar de ter módulo de h aqui, isso geraria uma indeterminação, né? Se o denominador for 0. Aí, outra forma que a gente pode fazer é o quê? É a gente tomar uma função constante. Como assim essa função constante? É eu ter h, minha variável h, como 0, ou seja, eu navegar apenas pelo eixo k. Então, ao fazer isso, observe que eu vou ter o limite de uma função constante de duas variáveis que vai resultar em 0. Então, o limite de 0, no termo hk, das coordenadas de hk quando tende a 0, 0, dá 0. Então, já foi provado esse limite. Então, quer dizer que se esse limite aqui der 0, quando h tende a 0, quer dizer, então, que o limite dessa função, quando hk tende a 0, é igual a 0. Então, a gente está calculando o limite. Então, basta a gente provar exatamente que o limite de h quadrado dividido pela raiz quadrada de h quadrado, quando hk tende a 0, logo h tende a 0, é igual a 0. Bora provar isso? Então, olha só. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer a seguinte coisa, gente. Limite de h quadrado sobre norma de h quadrado. Por quê? Porque quando eu tiro a raiz quadrada e eu levo ao quadrado ao mesmo tempo, isso aqui é a mesma coisa de eu substituir por essa função modular, h quadrado, tá? Até aí tudo bem? Então veja que a função modular, ela define exatamente uma função, né, com uma função limitada. Então a gente poderia, entre aspas, assim, se pensar, aliás, isso aqui é h quadrado. Deixa eu verificar uma coisa aqui. Isso aqui é igual a h quadrado. Então, vocês concordam que h quadrado é igual a h maior ou igual a 0, né? Porque nenhum valor de h negativo posto ali vai resultar sempre em um h maior ou igual a 0, né? Então, a gente pode ainda fazer uma outra substituição. A gente pode fazer o quê? Limite de h tendendo a 0
de módulo de H vezes módulo de H. Tudo isso sobre módulo de H ao quadrado. E ao quadrado não, módulo de H só, né? Oh, meu Deus, que loucura. Módulo de H. Então, essa é uma das opções da gente fazer isso daqui. Então, observe que eu vou ter exatamente o limite de módulo de H, ou até mesmo H, tendendo a zero. Isso aqui resulta em zero. Então, provamos assim, pelo teorema do confronto. Isso aqui implica dizer que o limite HK tendendo a zero da função h quadrado sobre raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado é igual a zero. Então, calculamos assim o limite pelo teorema do confronto. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.